Fala, Eduardo. Bom, então, formalmente, né, vamos recomeçar aqui o nosso encontro. Bom, o Totem Tabu, esse texto longo, desafiador e, assim, basilar, né, da teoria psicanalítica. A gente vai ter a oportunidade de ler acompanhado dessas interpretações, das ideias que traz para a gente também o Fabiano, né, o Fabiano, que é antropólogo. Então, eu até gostaria já de imediato de passar a palavra ao Fabiano para que faça a introdução do texto, né? E posteriormente a gente tenha condições de promover uma discussão, né? Baseada aí no que foi apresentado, mas também naquelas percepções que vocês tiveram no momento da leitura do texto, porque ele é um texto que traz, né? Questões que são interessantes, que são instigantes, mesmo para pensar alguns temas psicanalíticos, aliás, para pensar muitos temas psicanalíticos, né? E outros também relacionados à política, à cultura, né? Mas, enfim, fiquem muito livres para comentar, para, enfim, passar as reflexões de vocês, né? Então, Fabiano, se você puder nos dar a honra aí desse início, né? Podemos começar. Beleza. Valeu, Eduardo, obrigado. Gente, boa noite a todas e todos. Bom rever alguns de vocês, né? Bom estar de novo nesse grupo de estudos que a gente começou ano passado, né? Ano passado a gente estava discutindo os textos conhecidos como textos sociológicos do Freud, né? Textos sociológicos, mas também muito clínicos, né? Isso é uma das coisas que a gente descobriu, né? Assim, mas é uma coisa que a gente discutiu muito. Ano passado foi como os textos dos anos 20 e 30 do Freud, que tem essa classificação enquanto textos sociológicos, porque o Freud está falando sobre o social, né? Também, não só sobre o individual, mas da relação entre o individual e o social. A gente, nas leituras que a gente fez ano passado, tanto do mal-estar na cultura, do psicologia das massas e análise do eu e o futuro de uma ilusão, a gente viu como esses textos têm implicações clínicas muito importantes, né, para quem está na clínica, para quem está pensando ou está num caminho de uma formação em psicanálise, né? E também é muito interessante para quem é sociólogo, antropólogo, tem as suas questões antropológicas, sociológicas, né? E então passamos os chamados textos sociológicos do Freud, e a gente vai começar hoje com um texto, ou com o texto, ou um conjunto de ensaios, na verdade, né? Que se fez obra, que se fez numa obra, que é, de certa forma, é uma obra de psicanálise, mas também é uma obra de antropologia do Freud, né? É assim, de fato a obra de antropologia do Freud. Tá? Convém a gente entender o que eu estou dizendo, o que eu estou chamando de antropologia também, né? E falar sobre o que é antropologia um pouquinho, até para a gente entender o que eu quero dizer com isso, que o Freud também escreveu uma obra de antropologia, não só uma obra que versa sobre a psicanálise, né? E eu sou da antropologia também, né? O Eduardo falou, é minha formação acadêmica em antropologia. Já trabalhei com povos indígenas. E esse texto do Freud teve uma repercussão gigantesca na antropologia. Ele foi duramente criticado pelos antropólogos, pela fragilidade das fontes históricas, etnológicas, etnográficas, que ele se baseia para elaborar a tese dele. Mas, ao mesmo tempo, outros antropólogos viram na obra freudiana insights muito interessantes para se pensar relações sociais também. Então, as duas coisas aconteceram. No primeiro momento, ele foi intensamente destruído por outros antropólogos, em relação justamente à veracidade das fontes que o Freud se utiliza, de uma certa antropologia que ele se utiliza para tentar reforçar a tese dele, né, do pai, especialmente o mito do pai da horda primitiva, né? A ideia de que no início das sociedades humanas, ou no início da espécie, existiria um tipo de sociedade que tem como característica né, essa função ou esse lugar de um pai, né, que comanda ou que tem acesso justamente a todas as mulheres da ordem,
né? Não precisa de pai superpotente ou super onipotente, né? Isso seria um tipo de sociedade que existiu há muito tempo atrás, né? E isso é bastante discutível na antropologia. Mas, enfim, ao mesmo tempo também outros antropólogos viram questões muito interessantes que o Freud coloca nesse texto, especialmente um, que é o Claude Lévi-Strauss. Ele vai dizer assim, olha, Freud percebeu uma coisa muito interessante, é que, de fato, o nascimento das culturas humanas, ou o início da cultura humana, tem a ver com o que o Freud vai chamar de proibição do incesto. Ele, assim, de fato, tem alguma coisa ali nessa coisa que a gente chama de incesto, ou seja, uma relação sexual proibida dentro de um grupo, tem alguma coisa ali que pode ter a ver com o início das sociedades humanas. O grande antropólogo, que é o Claude Lévi-Strauss, depois vai pegar essa ideia do Freud e vai desenvolver uma teoria sobre a origem da cultura, a partir dessa ideia do Freud. E essa ideia é do Freud, né? Então, teve repercussões muito grandes na antropologia, não só na psicanálise. Então, ela é interessante por várias vias, né? Eu estou falando um pouquinho da antropologia, mas vamos voltar agora para o campo da psicanálise, porque eu acho que é o nosso centro aqui, tá? Ainda que eu vá falar bastante de antropologia também, tá, gente? Porque eu acho que tem coisas que se tocam e coisas que se afastam entre esses dois campos a partir do livro do Freud. Mas, assim, acho importante também pensar um pouquinho sobre a origem do livro, ou a origem desses ensaios, né? Tem um ponto que eu acho fundamental para pensar, é assim, bom, Freud, no começo do século XX, né, nos anos 1900 e 1910, estava escrevendo seus grandes casos clínicos. Era um período que ele estava na escrita de uma série de artigos sobre seus conceitos fundamentais, né, alguns artigos sobre técnica psicanalítica, mas na década ali de 1900 ele começa a escrever os seus famosos casos clínicos, né, os 5 grandes casos clínicos, né? 3 deles são ali da década de 1900, né? O caso Dora, o Pequeno Hans e o Homem dos Ratos, né? Grandes paradigmas clínicos para os psicanalistas. Nesse período também ele tem uma série de textos sobre o que alguns psicanalistas chamam de sua teoria da fantasia. Freud começa a pensar de maneira bem sistemática sobre a noção de realidade psíquica, né? Ele cria essa ideia, né? Porque nos anos 90, lá do século XIX, ele rejeita a teoria do trauma na histeria, dizendo assim, olha, a origem da neurose não tem necessariamente a ver com algo um certo trauma, uma certa né, um certo evento que de fato aconteceu no passado. Na verdade, o problema do passado e da memória é um problema complexo para a psicanálise. Né? Quer dizer, será que a neurose tem necessariamente origem num fato que aconteceu na infância de uma pessoa? Então, Freud vai pensar, olha, observando as minhas pacientes de histeria, tenho a impressão de que certas memórias que elas têm não são de fato coisas que realmente aconteceram. Tem a ver com uma construção né, que tem a ver com a lógica do inconsciente, com uma construção que o Freud vai chamar de fantasia, né? Então, Freud tem uma série de textos sobre isso nesse período também. E no finalzinho da década, ou no começo da década de 10, ele decide escrever uma obra de antropologia. No meio disso tudo, elaborando a sua teoria da fantasia, escrevendo os casos clínicos, e de repente de repente, né, estou colocando de repente entre aspas, mas de repente ele tem essa ideia de escrever um livro de antropologia. Pensar assim, será que aquilo que eu encontro na clínica, aquilo que eu chamei de neurose, aquilo que eu construí enquanto uma ideia de estrutura clínica, né? Quer dizer assim, tem certos tipos de sofrimento que são constitutivos estruturais das pessoas, dos seres humanos, né? De um certo funcionamento do aparelho psíquico das pessoas. E as pessoas têm certos tipos de sofrimento. E o Freud vai justamente estruturar, né? Vai separar esses tipos de sofrimento, de discurso, de relação com o outro. E ele vai chamar isso de neurose, né? E certos tipos de neurose, né? Primeiro a histeria, depois ele vai pensar na neurose obsessiva. Bom, ele está fazendo tudo isso e, de repente, ele
vai para o social, ou para o antropológico. E a pergunta que fica é, por que ele faz esse movimento? Dos problemas da clínica, dos casos clínicos, das discussões sobre histeria e neurose obsessiva, e dos casos individuais, ele se mete a escrever um livro sobre, não só sobre um povo, uma sociedade, ele escreve um livro sobre algo que, na percepção dele, pode ter a ver com a natureza humana. Né? Por que ele faz essa passagem do clínico, do singular, para uma teoria geral da natureza humana? Quer dizer, essa é a questão que eu acho interessante de pensar, né? Por que o Freud faz esse movimento? Não sei se vocês pensaram sobre isso, mas eu acho muito interessante isso. Quer dizer, ele dá um pulo que não é pouco. É assim, pouco pretensioso, cara, né? Ele, de repente, assim, não, acho que eu quero pensar isso porque uma perspectiva da natureza humana. Será que isso tem a ver com a história da nossa espécie? Tem a ver, já que é algo que talvez eu encontre em todos os seres humanos, né? A forma como o nosso psiquismo funciona, talvez esteja em todos os seres humanos, e isso tem a ver justamente com a teoria do Freud em relação ao que é a neurose, né, a sua tópica, a maneira como o aparelho psíquico ele pensa, né, a construção do aparelho psíquico, e fala, olha, isso tem em todos os seres humanos. E a partir disso, Freud se propõe a pensar, bom, será que a maneira como a gente sofre, a maneira como as pessoas falam na clínica, será que isso tem a ver com a história da nossa espécie? Essa é a pergunta que o Freud parece começar a se fazer, né? E é interessante que o Totem Tabu começa, né, o prefácio do livro, ali, o primeiro parágrafo do livro é muito interessante, porque o Freud vai dizer assim, olha, esses 4 ensaios que eu escrevi, né, né, foram publicados na revista Imago, tal, e eu elaborei essa hipótese a partir da relação, ou a partir de um certo contexto que tem 2 adversários meus que se proporam a pensar a psicologia, né, a pensar o aparelho psíquico a partir de um nível coletivo. Então ele vai dizer assim, olha, eu quero me enfiar nessa conversa que tanto o Wundt, né, que é um dos pais da psicologia, né, o Wilhelm Wundt tinha escrito um livro chamado Psicologia dos Povos. Então, tanto o Wundt, que é um representante da psicologia enquanto disciplina acadêmica no século XIX, um dos fundadores da psicologia, como saber, né? Quanto o meu antigo discípulo, que ele estava começando a tretar feio, e logo ele iria romper, que é o Jung. Então, assim, tanto o Wundt quanto o Jung estão pensando questões coletivas e explicações universais para o problema do psiquismo humano. Então, tanto o Wundt tenta pensar né, os tipos de sofrimento, certos afetos a partir de uma perspectiva coletiva, né, ou social, seja lá o que for, quanto o ex-discípulo dele, o Jung, também vai começar a pensar certas questões relacionadas ao sofrimento humano a partir de uma perspectiva macro, vamos colocar assim. Aí o Freud vai se pensar, olha, como esses dois estão falando sobre isso, eu vou me meter nessa conversa. E eu quero tentar elaborar uma ideia, ou tentar mostrar que a psicanálise tem algo a dizer sobre isso, dessa relação entre o sofrimento individual das pessoas e questões relacionadas aos povos, né, às culturas, ou à história da espécie. Então, é nesse contexto em que o Jung e o Wundt estão pensando sobre uma psicologia dos povos, uma psicologia coletiva, o inconsciente coletivo, né, são ideias que para o Jung começam a aparecer nesse período, e o Freud também se mete no mesmo movimento. Então, se é para pensar se existe um tipo de relação entre um espírito coletivo ou, né, certas características que eu posso chamar de sociais e essas questões que ele estava encontrando na clínica, que a priori, né, a princípio, melhor dizendo, seriam individuais. Será que existe uma relação entre o indivíduo e o social? Mais do que isso, o indivíduo e a espécie? Né? Essa é a pergunta que o Freud se coloca. E o Freud vai tentar mostrar que a psicanálise tem sim a dizer muito sobre isso, na perspectiva do Freud. Né? E essa é a ideia do livro, desses ensaios. Então, eu vou escrever uma série de ensaios
pegando uma série de etnografias, uma série de estudos feitos por antropólogos, ou, né, por etnógrafos. Antropólogos são aqueles que vão numa sociedade bem longe da Europa e moram lá com aquelas pessoas durante um tempo. Ou, lembrem que no século XIX, o mundo não europeu, a Ásia, a África, eram regiões dominadas por impérios europeus, né? Era um período conhecido como imperialismo. E, né, o colonialismo era uma forma de governo estabelecida. Então, o Império Britânico tinha uma série de colônias na Ásia e na África, a França, mesma coisa, a Alemanha, mesma coisa, né? Isso permitiu com que uma série de cientistas, uma série de intelectuais com questões relacionadas à filosofia, à natureza humana, à biologia, viajassem para essas colônias e elaborassem questões sobre a natureza humana. Então, nesse contexto de colonialismo, surgiu uma literatura imensa de descrições sobre os chamados povos, entre aspas, povos primitivos, ou, entre aspas, os chamados povos selvagens. Né? Quer dizer, ali no período que o Freud estava começando a psicanálise, começou a aparecer uma série de grandes etnografias, de grandes descrições sobre povos que viviam na África e na Ásia, né? Conhecidos como povos selvagens ou primitivos. Um ponto a se pensar, gente, é justamente o que significa esses termos selvagem e primitivo, né? Não sei se vocês ficaram incomodados com esses termos. Vocês ficaram incomodados com esses termos? Selvagem e primitivo? Não sei se alguém quer falar sobre isso, mas... esses são os termos que o Freud escolhe ou herda de uma certa antropologia que ele lê para se referir aos povos não ocidentais que ele usa como exemplo, quando ele vai falar da noção de totem e da noção de tabu, né? Então, ele vai chamar, em alemão, ele usa os dois termos, tanto o termo selvagem quanto o termo primitivo, que eram termos que eram intercambiáveis na antropologia da época, de certa forma, né? E a ideia de selvagem primitivo, bom, o que isso vem na cabeça de vocês? Se eu chamo um certo povo de selvagem, um certo povo de primitivo, pressupõe-se que exista algum outro povo que não seja selvagem e que não seja primitivo. Vocês concordam? Né? Então, a noção de selvagem e a noção de primitiva nasce e se constitui em relação tanto à noção de civilizado quanto à noção de povos não primitivos, desenvolvidos, né? Enfim. Quais seriam os povos civilizados e desenvolvidos? Eu dou uma chance para vocês responderem. Quais seriam os povos que estariam no Europa? Claro, né? O povo do Freud, justamente. Né? Nesse sentido, eu acho assim, eu penso dessa forma, que no sentido de selvagem e primitivo aqui, todos nós temos um certo selvagerismo, um certo primitivismo em nós mesmos, hoje ditos civilizados, entre aspas, né? Mas o teu ponto é interessante, Vitor, acho que é um ponto freudiano. O Freud diria assim, acho que talvez eu concorde com o que você está falando, Vitor, mas talvez um ponto para a gente colocar em suspenso é dizer, bom, falar em povos selvagens, o que implica, né? O que vem quando a gente fala em povos selvagens? Quer dizer, eles seriam povos selvagens por escolha ou seriam povos selvagens porque eles seriam incapazes em atingir um certo nível de civilização, por exemplo? Eles seriam inatamente incapazes? O que explicaria... Por exemplo, uma pergunta comum na antropologia da época era, bom, por que esses povos... porque na cabeça dos antropólogos dessa época, eles tinham qual que era o pressuposto temporal? Era de que esses povos não ocidentais, eles seriam uma espécie de povos que teriam parado no tempo. Então, eles dizem assim, olha, esses povos são tão velhos quanto a gente, europeu. Só que por alguma razão, aí tem várias teorias sobre, esses povos no caminho do primitivismo ao civilizado, eles imaginam uma certa linha reta, ascendente, né? Então, todas as sociedades estão nessa mesma corrida ascendente, elas estão todas juntas, correndo juntas, mas, de certa forma, algumas dessas sociedades pararam no meio. E os europeus continuaram, tá? E foram até o fim, digamos assim. Então, tinha uma série de questões relacionadas a esses povos. Por exemplo, assim,
os antropólogos do século XIX diziam esses povos talvez sejam muito parecidos com os povos, com os nossos ancestrais. Não, os europeus estão dizendo assim, os aborígenes australianos seriam, talvez, a sua configuração social, a sua forma de viver, a sua religiosidade, entre aspas, a forma de estabelecer relações sociais, talvez fosse análogo ou parecido à maneira como os nossos ancestrais viviam há 10 mil anos. É como se os povos aborígenes fossem povos da pré-história que cristalizaram, ficaram daquele jeito e sobreviveram no tempo. Seriam fósseis vivos, vamos pensar assim, como C, tá? É como se os aborígenes fossem fósseis vivos do Paleolítico. Quer dizer, isso era um pressuposto da antropologia evolucionista. A gente pode se perguntar no fim do Totem Tabu, lá no fim, tá? No último, se o Freud compra essa ideia toda. Eu acho que não. Eu acho que ele compra parte desse discurso, mas ele subverte uma outra parte. Mas, bom, isso eu vou falar depois. Mas a Gabi quer falar alguma coisa. Gabi, por favor. Oi, querido. Boa noite, gente. Desculpa o meu atraso, eu tinha começado. Não, que você está trazendo, acho que a gente pode até pensar sobre a questão da normalidade de patologia, né? Fazer uma analogia a isso. Aqui, Freud, de alguma forma, está tentando dizer coisas da neurose, vamos supor, né? Quando ele vai para lá no capítulo 7, famoso, da interpretação de sonhos, que ele vai percebendo que funcionamentos dito patológicos estão presentes no funcionamento dos sonhos de todo mundo, né? De todo ser. Então, tem algo ali dessa comparação, e que eu acho que a gente pode fazer essa analogia entre o selvagem e o não selvagem, né? Tem até uma parte que ele fala bem no comecinho, na página 18, da Companhia das Letras que a gente está lendo, que é na metade do primeiro parágrafo aqui. Assim consideramos os que são chamados de selvagens e adoro semi-selvagens, né? Maravilhoso. Semi-selvagens, mais ou menos evoluídos, cuja vida psíquica tem especial interesse para nós, se nela pudermos reconhecer um estágio anterior e bem conservado da nossa própria evolução. Então, eles falam como se fosse realmente uma mesma linha, né? E de alguns que não chegaram até onde os europeus chegaram. E numa outra parte que me chama a atenção, na página 22, no final do parágrafo, que ele fala assim, né, da sentença do livro, do concorrente dele. Algumas sentenças do livro de Fraser podem mostrar como essas faltas são tratadas seriamente por tais selvagens, que normalmente estariam longe de serem morais, segundo nossa medida. Né? Isso aqui tão sério, né, de questionar a moralidade e as leis a partir da nossa própria medida. Né? Eu acho que é por aí que Freud vai olhando, e essa questão de somos também um tanto selvagens ou primitivos, né? Mas a partir de qual medida? Né? Estaríamos olhando, mas como ele vai voltar nisso que é anterior em todos nós. Eduardo, ele é selvagem em relação a mim, né? Uhum. Sempre. Ele é primitivo em relação a mim. Olha só, eu Exatamente. julguei que eu estou muito mais evoluído, então ele só pode ser primitivo, porque senão eu não sou evoluído, né? E é interessante também como ele pensa esse paralelo entre os selvagens, as crianças, e aí as crianças, ele coloca as crianças da civilização ocidental, e os neuróticos, como tendo mecanismos de funcionamento semelhantes, similares. Né? O que eles não teriam, a princípio, que uma pessoa, vamos dizer, enfim, que não fosse neurótica, teria, né? Ou seja, o que falta aos selvagens, o que falta às crianças e o que falta, enfim, aos neuróticos, né? Seria algum tipo de elaboração, seria algum tipo de refinamento para tratar de questões oriundas da cultura. Né? Então, o que me parece é que se ele coloca o selvagem e as crianças no mesmo patamar, enquanto dotadas dos mesmos tipos de defesa, que ele chama de defesas infantis ou defesas primitivas, né? Então, certamente ele está percebendo que, assim, bom, se esses povos, se essas culturas, enfim, crescessem ou elaborassem seus temas, talvez isso tivesse outros direcionamentos. Né? Agora, o que é interessante é ele ver no neurótico adulto, né, esses mesmos sinais que ele observava nas crianças e nos povos primitivos.
Né? Então, é interessante, né? Como se o neurótico adulto, no fundo, ele é um ser primitivo. Ele é uma criança. Eu acho que Eduardo, esse ponto, é por isso que eu falei do final do texto, né? Sobre se o Freud compra totalmente o discurso evolucionista. Eu acho que quase, ou uma parte. Mas quando o Freud diz que, de certa forma, a diferença entre normal e patológico não é uma diferença estrutural, mas é uma diferença de intensidade de conflitos, digamos assim, de certos conflitos pulsionais. Então, você olha, no fim das contas, todo mundo é passível de assumir uma certa condição selvagem. Né? Então, o que faz com que essa distância não seja tão grande assim, né? Isso que ele vai dizer no final do livro. Mas é interessante, bom, né, é que eu quis dar só um pouquinho de como é a antropologia que o Freud se alimenta para começar a pensar sobre certas questões que ele encontrava na clínica com certas questões que ele lia nos livros de antropologia, né? Quer dizer, que tipo de antropologia é essa? Né? Esse eu acho que é o primeiro ponto importante. Assim. Tem e falando um pouquinho sobre essa relação que o Eduardo, a Gabi também falou um pouquinho, né? O Freud, de fato, no livro vai estabelecer uma relação de homologia, não só de analogia, a gente pode falar um pouquinho sobre essas palavras, entre as crianças, o neurótico e os chamados selvagens, né? E ao longo do livro ele vai tentar demonstrar isso através de cada ensaio, mas é interessante como é que ele estrutura, como é que esse livro foi estruturado também, porque esse livro é resultado de 4 ensaios reunidos, né? Sobre uma tentativa do Freud em justamente estabelecer relações entre a vida dos selvagens, né? É interessante que o subtítulo do livro diz muita coisa, né? Assim, Totem e Tabu, 2 pontos, diz lá, algumas concordâncias entre a vida psíquica dos primitivos e a dos neuróticos. Então, quer dizer, o Freud está tentando estabelecer algum tipo de relação, ele está chamando de concordância, né? Que tipo de relação é essa? Entre certos fenômenos que ele observou na clínica dos neuróticos e certas coisas que ele leu nos livros de antropologia, que ele está chamando da vida psíquica dos homens primitivos, né? Então, esse é digamos assim, o objetivo do Freud nesses ensaios. E é interessante pensar o que cada ensaio fala, né? A gente vai passar pelos 4 ensaios, mas o primeiro que a gente vai discutir rapidamente hoje tem a ver justamente com o que ele chama de horror ao incesto, né? A percepção que na sociedade mais primitiva, considerada como a mais selvagem, lá existe um tipo de organização que pressupõe uma relação de proibição. Né? Uma relação de proibição e de organização de grupo, que ele vai chamar de totem. Né? Isso tem a ver com uma proibição. Né? Daí, justamente, a ideia de incesto. Do segundo ensaio, ele vai fazer uma discussão super interessante sobre o problema da ambivalência. Ele vai dizer assim, olha, assim como na neurose obsessiva, a ambivalência é o centro do funcionamento pulsional, na neurose obsessiva, ele vai dizer que o funcionamento da ideia de tabu nos povos primitivos tem o mesmo princípio lógico, que é o problema da ambivalência. Né? Então, o que é o tabu? Da onde surge? E como o tabu tem algo ali que justa pressupõe a existência de um desejo proibido, de um desejo que quer ser violado, né? Assim, uma proibição que quer ser violada através de um desejo, melhor dizendo, né? E um certo medo inacreditável, medo inconsciente de você violar aquilo. Você tem um desejo de violação, ao mesmo tempo que você tem um medo mortal daquilo, né? Assim, nada mais parecido do que o discurso da neurose obsessiva, né? O Freud vai dizer. No terceiro ensaio, tem uma discussão deles justo sobre o que ele vai chamar de animismo, a teoria do animismo, né? Assim, bom, os povos primitivos têm uma maneira muito específica de se relacionar com o mundo não humano. Com o mundo não humano, ou com os entes, com aquilo, né? Tanto com uma certa relação com o sagrado, tanto quanto uma relação com outros animais, árvores, que o Freud vai chamar de animismo a partir da antropologia. E o Freud vai dizer assim, olha, essa maneira que eles têm de se relacionar com os animais, as plantas, as montanhas e os deuses, é muito parecido com uma certa forma como nós
lidamos com o mundo quando a gente é criancinha, quando a gente é criança, quando a gente é bebê. Quer dizer, ele, talvez, nesses dois tipos, né, tanto entre os primitivos quanto entre os bebezinhos e criancinhas, exista um certo desejo e uma certa nostalgia de onipotência. Então, assim, eles têm uma certa forma de pensar a natureza que tem a ver com um certo desejo de onipotência sobre os fenômenos da natureza. Assim como os bebezinhos têm uma certa, né, uma certa percepção de que eles são os criadores do mundo, né? Então, Freud vê ali uma relação muito, é muito parecido. Então, tem alguma explicação para isso, né? E quarto e último ensaio, que é o ensaio mais conhecido, mais comentado, o Freud vai elaborar o seu chamado mito histórico, o mito da ordem primitiva. O Freud vai dizer assim, olha, eu posso afirmar, logicamente, nem tanto historicamente, mas logicamente, que algo aconteceu no início das sociedades humanas, algo aconteceu em termos da história da nossa espécie, que de certa forma ajuda a explicar um certo mecanismo de repetição da nossa vida psíquica, uma certa relação que a gente constitui com os pais no início da vida, e quando a gente vai se tornando, quando o nosso eu vai se constituindo, a lógica da constituição do eu, de certa forma, tem a ver diretamente com o início da história da espécie humana. E o Freud vai tentar provar isso de maneira histórica, mais ou menos histórica, mas muito mais de uma maneira lógica, né? Que é através de um mito, e ele vai no Darwin emprestar essa ideia, a ideia de que, o Darwin, entre outros autores, tá? De que no início das sociedades humanas existia um tipo de organização social que tinha um pai todo-poderoso, né? O pai todo-poderoso que tinha acesso a todo o gozo, tinha acesso a todas as mulheres. E em um certo momento, os filhos se reuniram, os filhos que não tinham acesso a nada, porque o pai tinha acesso a tudo, os filhos se reúnem e matam o pai. Só que quando os filhos matam o pai, os filhos se sentem se sentem culpados, né? E colocam um totem em seu lugar, ou um animal que representa o pai, né? Eles substituem o pai morto por um animal. E eles passam justamente a criar uma série de regras e de tabus em relação a esse animal que substitui o pai morto, né? Porque os filhos sentem culpa, e pela segunda razão, porque os filhos precisam matar o pai e precisam acabar com essa lógica da existência do pai da horda, porque eles dizem assim, olha, se a gente, não adianta só matar o pai e aparecer outro pai, porque senão isso vai continuar, a matança vai continuar. Então a gente precisa estabelecer aqui um contrato, né? A gente mata o pai, transforma ele em totem, e assim a gente observa certas regras de proibição, e a regra mais importante é justamente a do incesto. A gente precisa casar para fora. A gente não pode desposar as mulheres do nosso clã. Tem que ser para fora, né? E a partir disso que o Freud vai estabelecer uma relação entre essa história, esse mito histórico, e o complexo nuclear da neurose, que é o complexo de Édipo, né? Quer dizer, o Freud vê assim, existe uma relação direta entre isso que aconteceu no início da espécie humana e isso que acontece na história da vida de todo mundo. Existe uma relação. Então, existe algo que acontece na história individual de todo mundo, uma situação muito dramática, a relação que a gente tem com o pai e com a mãe, para o Freud, e isso tem como modelo algo que aconteceu no começo da história da espécie. Essa é a tese do Freud. Tá? A gente vai ler e vai entender como é que ele monta esse negócio. E, de certa forma, o Freud sustenta, isso é muito interessante, que o Freud sustenta essa tese até o fim. De certa, se você já, não sei se vocês já leram Moisés e o Monoteísmo, que é um dos últimos textos do Freud, é ele retoma essa discussão a partir do mito a partir da história de Moisés, né? Dizendo, bom, a constituição da história do povo judeu tem um quê de totem e tabu, né? Eles matam o pai, e eles recalcam a história, né? A história de que os judeus teriam matado Moisés, e isso implica na história do judaísmo como um todo. Essa é a tese que o Freud tem. Mas, Né? Fabiano, chega a implicar até, eu acho que na origem do cristianismo, né? Porque se a gente
consegue fazer uma analogia de que foi mais ou menos o que aconteceu com o diabo. Sim, Deus, sim. enquanto todo-poderoso, tinha os anjos, e Lúcifer foi lá, e a estrela da manhã, um super querido, tinha um super cargo e resolveu que ele queria ser igual a Deus. O Freud fala sobre o sacrifício de Cristo, no texto do Moisés Monoteísmo. Ele vai dizer assim, olha, a diferença com os cristãos é que os cristãos, de certa forma, não recalcam tanto, eles assumem. Só que eles assumem através do pagamento de uma penitência. E o pagamento da penitência é o sacrifício de Cristo. Então, a gente reconhece que a gente matou o pai, os cristãos, só que para poder amenizar a culpa, ou para poder dar uma sanada na conta, filho em sacrifício. Isso que o Freud fala no Moisés Monoteísmo. Assim, então, assim, olha, a diferença é que os cristãos, de certa forma, eles reconhecem que mataram o pai, só que eles deram filho em sacrifício. Bom, esse é o texto lá do fim da vida do Freud. E eles punem também, porque Lúcifer é banido do céu, né, com um terço dos anjos, é o diabo, e meio que é assim, olha, se você tentar fazer isso, você vai para o inferno e vai ficar com ele. Uhum, então, assim, quem não podemos mais pensar nisso, não é possível matar o pai em nenhum jeito, nem ser igual a ele, né, porque só queria estar acima dele. Então, assim, olha, gente, quem quiser tentar ser acima do pai, vai lá com o outro que já tentou, deu errado, o pai já mostrou quem é que manda, quem quis ajudar também está lá para baixo. Então, todo mundo, a partir de hoje, que não se submeter, vai lá com ele. Então, mas isso que a Thaís está falando é interessante como essa ideia do Freud vai até o fim com o Freud. O Freud meio que morre com essa ideia, tá? Então, assim, não é assim, o Freud escreveu, depois ele repensou. De certa forma, esse pressuposto de que a maneira como a gente vive a história da nossa vida, esse momento decisivo e traumático da relação que a gente tem com os nossos pais, é algo que, para o Freud, tem a ver com a história da espécie. Tá? E o Freud tenta provar isso nesse texto, Totem e Tabu, e ele leva essa teoria até o fim da vida dele, de certa forma. Né? Isso pode ser questionável? Pode, mas é interessante que ele vai até o fim com isso. Né? Eu estava lendo Moisés e Monoteísmo e dizendo assim, que interessante, ele vai até o fim com essa ideia. Né? Assim, o que na psicanálise, o que Freud chamava da relação entre ontogênese e filogênese. Né? Quer dizer, essa palavra vai aparecer muitas vezes, né? Essas duas palavrinhas. O que é ontogênese e filogênese? Bom, ontogênese é o que a gente chama da história do indivíduo. A história da vida de alguém, né? A gente chama de um desenvolvimento ou de uma história ontogenética, né? Onto tem a ver com vida, né? A vida de um. E filogênese tem a ver com que a biologia usa esses dois termos, né? Ontogênese, a história da vida de um indivíduo, pode ser um animal, tá? E filogênese tem a ver com a história da espécie, de alguma espécie. Então, Freud, nesse livro, tenta provar que existe uma relação lógica e direta entre filogênese, história da espécie, e ontogênese, a história de cada um de vocês e de cada um de nós. Né? O Freud tenta demonstrar isso. E é interessante, né? Porque o Freud é muito pretensioso. Ele vai dizer assim, olha, o que eu estou vendo na clínica é algo que não é singular, é também. Só que tem certas coisas que eu vejo na clínica de maneira tão comum, tão recorrente, que eu acho que tem a ver com a história da espécie humana. Fazer uma afirmação dessa não é pouco. Quer dizer, ele está comprando briga com gente muito grande, falando uma coisa dessa. Diga, Gabi. E sabe o que eu acho interessante, vendo que, voltando ao que você disse, a partir de onde ele começou, né? Do nada vem um texto antropológico ali no meio, né? Não, eu leio, gente, eu penso Fabiano, falou, cara, deve ser muito legal a partir da antropologia ler esse texto, né? Que é uma outra visão. Mas ele estava ali estudando de alguma forma a histeria e ele sai do lugar do ser enganado, né? Quando ele fala ali sobre a histeria, foi enganado, né? Pela minha histérica, que tinha algo de uma fantasia, de uma proibição e uma culpa que, bom, a neurose surge de algo proibido, né? De alguma coisa que não é possível, e aí a partir daí a ambivalência, eu quero, mas não posso, né? Eu digo que eu não quero. Aí é bíblico, né? Quando vocês têm uma passagem que fala, né?
o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Acho que é Paulo que fala isso, alguma coisa assim. Então, é interessante como ele vai buscar nessa filogênese, né, questão da espécie, o que tem em comum no homem, que faz civilização, né? Que talvez saia da tal selvageria, mas existe uma organização e uma civilização ali nesses povos primitivos, são organizados, né, à sua maneira, mas tem algo que está na filogênese que aponta para a história do sujeito que, bom, é preciso haver a neurose quase para ver civilização, né? É preciso haver essa proibição para que algo surja daí. Então, só que não se perde a singularidade, acho isso que é fantástico. Porque eu lembro quando eu fazia faculdade, o pessoal aprendendo, escutando sobre Freud, achava, todo mundo tem Édipo, eu achava muito engraçado as pessoas dizendo isso, né? Mas todo mundo, e pensar que é um mito que ele usa para poder, né, dizer sobre essa dinâmica ali inconsciente que acontece, voltar para entender, e algo que é comum a todos e necessário, né, para que se exista enquanto sujeito pensante, para que a neurose seja individual, singular de cada um, né? Então, eu acho lindo como isso vai caminhando junto. Ele não, apesar dele trazer algo que acontece na espécie, na base ali, pensando nos povos primitivos, como se constitui a civilização ou o sujeito neurótico, não se perde a singularidade da neurose e da formação de cada um, né? Então, eu acho muito legal isso. Mas é interessante, né, isso, Gabi, porque, de fato, a clínica tem como fundamento o 1 a 1, é a história de cada um, né, a singularidade como fundamento da clínica. Mas, ao mesmo tempo, Freud tinha uma preocupação que eu acho legítima e interessante de mostrar o aspecto universal da psicanálise. A psicanálise é capaz de dizer algo sobre a natureza humana. E isso foi uma bandeira do Freud a vida toda. Desde o começo, porque ele queria justamente diferenciar a psicanálise de outras formas de tratamento vistas como não científicas. Então, o projeto da psicanálise enquanto ciência é algo que é desde o começo da criação freudiana. Não era uma mera preocupação, era uma obsessão do Freud. Era uma obsessão. Ele era absolutamente obcecado em demonstrar como a psicanálise tinha pressupostos e tinha, né, hipóteses, pressupostos, condições que poderia ser chamado de ciência pelos outros saberes, né? Quer dizer, isso é uma coisa que ele lutou muito. A gente não é hipnose, a gente não é qualquer outra coisa, entendeu? O que eu estou falando aqui tem, né, assim, Tem um lógica, fundo, né? exato, não, e tem um fundo científico muito marcado. E Ele o que eu lutou com acho, isso. principalmente o lado pesquisador dele, né? Na interpretação dos sonhos no primeiro capítulo fica até chato. Ele fica falando, faz um compilado ali, uma revisão bibliográfica de tudo que se falava até na época e debate, olha, fulano de tal faz isso e alega, fulano de tal faz... Ele discorre todo mundo para, no final, falar, gente, mas não é nada disso. Então, agora eu vou dizer como é. Essa preocupação nele, com o debate que está na época, Sim. aquilo que está na época. E é interessante que, por exemplo, quando ele escreve o prefácio de 1913, que ele vai falar que o Jung está falando uma outra coisa. É um mês depois que o Jung sai da IPA, não é à toa. Então, Sim. assim, você saiu, então tem um lado pouco pessoal, assim, a gente vai vendo vários debates que ele pega, bom, então é útil, você saiu, Jung, então peraí que agora a gente vai falar disso. Ele briga a partir do discurso da ciência, né? Interessante. Eu vou publicar um artigo para brigar contigo, né? Não vai ser. Acho que ele também brigou né, na sala, mas assim, vamos brigar em termos, né, a partir de uma linguagem legitimada pelo contexto científico da época, uma certa linguagem, um certo lugar, uma certa revista, né? Assim, eu vou te bater de maneira acadêmica. E Freud fazia isso o tempo todo, né? Classudo, né? Bom, o livro tem a ver com isso, né? Esses ensaios também tem a ver com isso. Mas, enfim, tem todo esse contexto. Eu acho que é interessante entender o porquê que o Freud se propõe a fazer uma antropologia. E aí, de novo, né? O que eu quero dizer que o Freud se propõe a fazer antropologia? Porque antropologia nada mais é, enquanto saber, enquanto disciplina, uma discussão sobre o humano em sua totalidade, em sua completude. Quer dizer, o que é o humano
como é que os humanos fazem relação social e como os povos pensam a própria ideia do que é humano. Quer dizer, não é só o que é humano para a gente, enquanto ocidentais, mas é a maneira como os próprios povos que vivem vidas muito diferentes têm as suas próprias concepções do que é humano, do que é relação, do que é o mundo, né? E o Freud, de certa forma, se propõe a fazer isso. E nessa primeira parte, em relação ao incesto, é interessante, né? Ele começa a dizer assim, olha, eu vou tentar mostrar para vocês que existe uma relação bem próxima entre aspectos psíquicos dos neuróticos que eu tenho lá na minha clínica e aspectos psíquicos dos chamados povos selvagens que eu estou lendo aqui nos livros de antropologia, né? E ele começa assim, e para mostrar isso, eu vou começar com um povo que é considerado o povo mais primitivo de todos. Que, de fato, na antropologia desse período, os povos aborígenes da Austrália eram os povos mais considerados como a base da base da base daquela corrida, daquela linha ascendente do selvagem ao civilizado. Desde a metade do século XIX, os aborígenes australianos são colocados justamente lá na base, lá no começo dessa linha que marca do selvagem ao civilizado. Os aborígenes australianos não têm Estado. Os aborígenes australianos não têm sistemas de troca organizados. Então, os europeus, quando eles conheceram os aborígenes australianos, os povos da Austrália, os povos nativos da Austrália, vou chamar, eles enxergaram uma série de faltas, uma série de ausências. Não tem Estado, não tem religião. Então, eles foram sendo classificados lá para baixo. Então, eles pararam lá na base da linha, né? E é interessante que o Freud vê assim, olha, eu vou pegar esses povos que, para a antropologia, seriam os mais primitivos, que são os povos da Austrália, e mesmo esses povos que são considerados como os mais atrasados, digamos assim, eles têm uma certa forma de organização que tem uma coisa tem um aspecto bem interessante, bem curioso. Ele vai dizer assim, olha, os povos da Austrália se organizam em grupos, e esses grupos são organizados a partir de algo que eles chamam de totem, de um certo animal. Então, tem um certo animal, cada grupo tem um animal como uma espécie de representante, mais ou menos assim, né? E eles têm um tipo de relação com esse animal que representa o grupo. E a formação desse grupo a partir de um animal tem certas regras, ou melhor dizendo, tem certas proibições que vêm junto com a formação desse grupo. E tem duas proibições que são fundamentais ali para o Freud. Freud vai dizer assim, olha, os aborígenes australianos se organizam em clãs, esses clãs são representados por um animal, e esses clãs têm como característica o fato de que as pessoas que fazem parte desse clã não podem comer o animal que os representa. Essa é a primeira proibição importante, tá? Guardem isso. Eles não podem comer um animal que os representa, sob pena de morrer, e entre outras coisas. E a segunda proibição muito interessante é que as pessoas desse clã não podem ter relações sexuais com as mulheres do mesmo clã. Então, a proibição de comer um animal, e é interessante, eu vou fazer isso de propósito, porque faz todo sentido no mundo, né? Não pode comer o animal e não pode comer as mulheres do próprio grupo. As pulsões estão ali, né? Né? Circulando de alguma forma. Vamos usar o mesmo verbo, comer e comer, tá? Comer. Vamos pensar um pouquinho nesses termos. Já que, né, somos psicanalistas ou fãs de psicanálise, né? Então, vamos abusar dos significantes. Então, não se pode comer o animal e não se pode transar com as mulheres ou comer as mulheres do mesmo clã. Isso são duas proibições extremamente rígidas que marcam justamente a diferença entre os grupos. E o Freud vai dizer assim, e essas proibições têm uma consequência, geram algo muito importante que obrigam esses grupos a casar ou a procurar mulheres em outros grupos. Então, existe uma relação direta entre a ideia de totem e o que o Freud e que a antropologia da época vai chamar de exogamia. O que é exogamia? Né? Exogamia justamente é esse princípio de que um grupo precisa encontrar mulheres fora do seu grupo de origem. Você precisa casar para fora. Porque existe uma relação dentro do seu grupo que é proibida.
Então, isso faz com que você tenha que se relacionar com outro grupo. Então, você tem que procurar a sua futura esposa ou futuro esposo num grupo inimigo ou no grupo aliado. Bom, isso varia. Tá? Mas você tem que casar para fora. Né? Então, essas são as duas proibições fundamentais que o Freud vai dizer. Isso está lá nos aborígenes. E o Freud vai dizer assim, se está nos aborígenes, se está nos australianos, que são os povos mais primitivos, eu posso dizer também que em todos, absolutamente todos os povos que conhecidos pelos europeus até então, todos os povos têm pelo menos um tipo de relação que é proibida. Isso que o Freud vai chamar de incesto. Então, Freud vai dizer assim, é interessante que não, eu peguei o povo mais primitivo, ele já tem essa regra, essa proibição. Tem um tipo de relação que é proibido, o incesto. E observando todas as outras teorias, ou todos os outros povos, né, observados pelos etnógrafos, se percebe que a regra do incesto também existe em todos os outros povos. Né? Em todos os povos tem pelo menos um tipo de proibição de relação. Não sei se o Eduardo quer falar alguma coisa, né? Eu ia dizer como assim, é interessante de pensar como que justamente a exogamia, né, e a proibição do incesto jogam contra uma tendência, né, uma tendência libidinal a se manter conectado com a mãe, né? O que a gente normalmente fala no sentido das psicoses, né? Então, assim, quando você passa, né, pelo momento da proibição, ou seja, é preciso que haja um não em algum momento da sua vida para que você se volte para fora, né? Então, isso a gente pensa tanto em termos culturais, porque, veja, a origem da sociabilidade seria justamente essa impossibilidade de se manter ligado, né, nas suas relações amorosas, né, sexuais, tudo, dentro do contexto familiar, né? Porque para a criança, bom, parece muito claro que a pessoa mais desejada do mundo realmente é a própria mãe, né? Acho que todo mundo que tem ou teve filhos aí de 2 anos, né? Se lembra, né, de que a mãe é a pessoa mais fantástica e espetacular do mundo. É preciso que algo aconteça, né, para que essa criança se volte para fora dessa relação simbiótica com a mãe. Então, essa relação simbiótica com a mãe, de certa forma, ela é endogâmica, né? Então, porque, claro, você tem essa relação incestuosa do bebezinho de 2 anos com a mãe, ela precisa, de alguma forma, ser rompida, né? Então, é muito interessante mesmo que o Freud tenha notado que isso não acontece só dentro da família burguesa, mas isso acontece em qualquer civilização como condição de sociabilidade, né? E aí é até interessante a gente pensar como que muitas vezes a psicanálise acabou sendo interpretada como uma prática que induziria essa sociabilidade mais adaptativa, né? Enquanto que, obviamente, não é só isso, porque, na verdade, a gente vai tratar dos problemas que justamente a saída da relação endogâmica acarreta, né? Porque as neuroses, elas não surgem porque o bebê ou o povo primitivo, enfim, se sente atraído pelo seio materno, né? A neurose acontece justamente porque ela consegue sair disso. E aí, no momento em que ela consegue sair dessa relação endogâmica, algo acontece, problemas acontecem, sintomas aparecem, né? E sintomas aparecem justamente porque no momento em que eu saio, eu não saio totalmente, ou eu não saio assim tão bem resolvido. Aquela morte, por mais que tenha sido uma morte simbólica, não foi uma morte simbólica total, né? Algo fica, né, nessas relações incestuosas, dessas relações incestuosas, que ainda produz sintoma. Né? Então, embora não seja assim, exatamente o encontro para falar, né, sobre as neuroses, é muito importante notar que a questão das neuroses não é o incesto, mas é a saída das relações incestuosas.
né? Então, quando você sai, você tem o quê? Bom, aí você tem o mundo. Bom, mas quando você tem o mundo, será que você tem o mundo mesmo? Ou será que o mundo, de certa forma, é a representação ou é a projeção daquele seu universo inicial, no qual o seu objeto primário era a mãe, né? Então, essa coisa do objeto materno primário, que depois é transferido para todas as outras formas de né? As formas que a gente é capaz de ligar a nossa libido, a gente é tão externo assim. Será que essa namoradinha que eu posso beijar na escola, já que eu não posso beijar a mãe, então, mas será que essa namoradinha ela não traz algo que é um pouco da mãe também? E aí isso me assusta, porque o que será que eu estou fazendo? Né? Será que essas relações que não podiam acontecer internamente, né, no núcleo familiar, de certa forma, não acabam acontecendo na fantasia, né? Porque daí essa fantasia ela continua, ela sobrevive, né? E por que ela sobrevive? Mesmo com esse negativo, ou seja, eu sei muito bem que você não é minha mãe, mas algo de estranho acontece, né? Então, a questão da proibição, né, que permanece, que faz com que muitas coisas permaneçam no inconsciente, eles não, de forma nenhuma, aniquilam esse desejo de incesto, né? Então, por que o desejo de incesto permanece vivo no inconsciente? É que surgem os problemas relacionados às neuroses, né? Se a gente não tivesse saído disso, bom, nós teríamos problemáticas aí não neuróticas, né? Ou psicóticas, enfim. Mas a questão justamente é que algo se interpõe. E eu acho interessante observar como a figura do pai, né? Esse pai, mas de uma forma aí simbólica, né? Ele é justamente muito mais do que uma pessoa que diz, não, você não pode ficar com a mamãe. É a pessoa que diz o primeiro, assim, aquele não, né? Esse não abstrato, esse não que surge como um negativo da possibilidade de se manter de uma maneira, vamos dizer, confortável, né, nessa união simbiótica com a mãe. Então, por que eu não posso permanecer numa união simbiótica com a mãe? Não pode, porque senão você não pode viver em sociedade. Você não pode viver em sociedade. Então, de certa forma, a condição para a vida em sociedade é a ruptura, né, com a simbiose com a mãe, né? Então, a gente observa vários casos assim de relações simbióticas na vida adulta que trazem também vários problemas neuróticos, e também observa questões, por exemplo, a questão da onipotência do bebê, né? Esse bebê que recria o mundo. Bom, mesmo em pessoas neuróticas, isso sobrevive também, né? Então, os sintomas e os tipos de defesa do ego, muitas vezes carregam com eles tentativas de lidar com esses dramas infantis mais arcaicos, né? Porque é um drama para bebê. Não preciso explicar para ninguém novamente, para quem tem filho de 2 anos, o drama que é se desfazer da presença da mãe, né? Entender que a mãe não é o único objeto digno de interesse, né? Então, enfim, são algumas considerações aí para a gente jogar também um pouquinho no campo da neurose e da não neurose, aí, nessas questões que são sociais, inclusive. E também para a criança é muito difícil ela perceber que ela não é o objeto que completa a mãe. Porque se essa mãe se ausenta, ela está desejando alguma outra coisa. Então, ela também entende que ela não é onipotente, porque se a minha mãe não está aqui, é porque o que eu tenho não é suficiente. Ela está procurando em outro lugar. E se a minha mãe está procurando em outro lugar, é porque ela também não é suficiente. Então, são esses desdobramentos infantis que são... É o Édipo, né? Que vai ser depois. Exatamente. E o que a Gabriela trouxe dizendo, bom, mas todo mundo pergunta, bom, mas que história é essa? Eu nunca tive atração pela minha mãe, que horror, não é isso? Você não se conheceu quando você tinha 2 anos, né? Porque aí eu acho que fica muito óbvio, né? O tanto que essa relação incestuosa com a mãe é importante falar, mas não é uma relação genital, de fato, não é, porque aí nessa etapa você tem várias outras questões e organizações da libido
são muito mais ligadas tanto à oralidade, né, quanto depois na fase anal também, essa questão de reter, soltar, enfim, e a própria relação que você tem de deixar com que a mãe vá, mas depois ela reapareça, né, a possibilidade do brincar, tudo isso são formas de elaborar também essa ausência da mãe. Então, e eu acredito também que a gente pode fazer algum paralelo com aquela pessoa apaixonada, né? A pessoa apaixonada, ela é muito uma criança de 2 anos. Essa pessoa que está numa relação simbiótica e que não pode se ver sem o outro, que tem pavor, mais do que tudo, de ser traído pelo outro, entende? Então, assim, enquanto eu projeto, né, aquelas relações, e aí agora eu me sinto, sim, as metades da laranja, né, aquela coisa, então estamos juntos para sempre, a gente não pode se separar, a pessoa quer estar o tempo inteiro junto, a pessoa não tem, enfim, outros pensamentos que não sejam relacionados ao ser amado, né? Então, isso vem com uma questão que é muito importante também, que é a questão da identificação, né? Então, como a gente tem no totem, né, uma questão de identificação, ou seja, você se identifica com o grupo de uma forma indireta através do totem, né? A criança, o bebê pequeno, se identifica de uma forma muito direta com a mãe. Muitas vezes ele não sabe muito bem a fronteira entre a mãe e ele mesmo, né? Então, a partir daquilo que o Lacan depois vai chamar do estágio do espelho e tal, que a criança aí, já entrando numa fase edípica, vai conseguir fazer essa diferenciação entre o que é o reino do eu e o que é o reino do outro, né? Então, a ideia de que a constituição do eu depende, né, de uma proibição inicial, né, e de uma proibição incestuosa, né? Então, o eu se constitui a partir dessa proibição e a nossa própria sociabilidade também. A Júlia... Júlia, Oi, gente, boa noite. tudo Eu bem, fiquei Júlia? pensando aqui também como é interessante, né, que posso estar falando besteira, mas assim, que os mecanismos de defesa vêm do eu, né, do ego, de algum jeito. E como, por mais que me veio aquela frase que eu acho que eu estava lendo no Construções em Análises, né, que o inconsciente não tem negativo, né, não existe um não no inconsciente. Então, muitos dos nossos conflitos neuróticos desse embate do ego, né, se defendendo, às vezes falando, não tem nada a ver, não, e que, ao mesmo tempo, no fundo, tem alguma coisa a ver, né, com aquilo. Me veio isso, assim, né, essa dinâmica de talvez a gente se constituir justamente por essa barreira e o ego se desenvolvendo como uma defesa, né? Não sei se faz sentido, mas estou meio que tentando pensar aqui com vocês por aí. É muito importante, muito interessante justamente essa questão. Eu só acho que pode ter havido uma mudança, tá? Por causa da mudança das tópicas do Freud, quando, no primeiro momento, o eu, né, o ego, enfim, se constituía de uma forma muito próxima ali com a ideia do consciente, né? Enquanto que o inconsciente era como se não houvesse um eu que fosse perfeitamente você. O que muda na segunda tópica, né? A introdução do ego, superego e o id, né? Então, o que me parece é que a gente precisa notar isso por causa de uma coisa muito específica que o Freud percebeu. Por exemplo, aliás, a que eu consigo lembrar agora, é a ideia dos sonhos, né, que são uma expressão do inconsciente, mas, ao mesmo tempo, você tem uma certa negação dos sonhos, tanto é que seus sonhos precisam vir de uma maneira disfarçada, né? Você não sonha exatamente... A resistência, né? Pensa isso. Exato, a resistência existe também no sonho, porque senão a gente podia pensar assim, não, por que eu sonho com, não sei, o enterro né, a mulher, bom, ela sonha com o enterro da irmã, mas é porque ela tinha uma atração pelo cunhado, e aquela atração era uma coisa que da irmã, porque daí, através disso, talvez ela pudesse ter isso é uma manifestação do desejo, sim,
mas ele manifesto no inconsciente e um conteúdo latente, isso mostra também como o eu ele também tem um conteúdo inconsciente que é muito maior do que o seu próprio conteúdo consciente. Né? Então, como é que todo esse conteúdo inconsciente, que faz sim parte do eu, né? Se organiza, né? Mas se organiza numa segunda cena, como Freud fala. Isso é muito interessante. Eu acho que, bom, o Freud ele tem essas complexidades, né? Pelas mudanças, né? Que ele vai trazendo na apresentação, o que não muda na essência, né? Mas é importante entender como que mesmo na fantasia você fantasia, mas não é aquele fantasiar livre, né? A pessoa ela não está fantasiando, por exemplo, que ele dá um exemplo que eu gosto muito nesse aqui, ele não está fantasiando muito com a sogra, mas ao mesmo tempo ele tem uma relação de ambivalência com a sogra muito marcada, né? Que é uma relação, bom, a sogra ao mesmo tempo é a mãe da mulher porque eu me interesso, talvez eu mesmo tenha algum interesse, né, na sogra, e então, bom, mas eu tenho a maneira como isso se expressa não é, eu estou transando com a minha sogra, assim, pode até ser, né, a pessoa pode ter um sonho desse, mas em geral o inconsciente dá algumas voltas para que aquela cadeia de significância, né, não apareça assim de uma forma tão próxima do núcleo traumático, porque daí aquilo complica um pouco. Então, mesmo na fantasia, no devaneio, ou enfim, no sonho, você tem um conteúdo recalcado, né? E aí há de se pensar de por que no sonho você não poderia sonhar livremente, mas porque, bom, às vezes não é o suficiente. Né? O fato de você estar dormindo e estar nessas relações autoeróticas, porque o sonho é uma relação autoerótica, né? O sonho, enfim, em tese, poderia permitir assim uma possibilidade de expressões desejantes assim muito maior. Mas por que isso não acontece? Bom, porque o conteúdo recalcado, ele justamente é inconsciente. E quando o sonho, que é inconsciente também, se manifesta, ele precisa dar algumas voltas. Então, voltando ao ponto que a Júlia trouxe, ele é inconsciente por definição, porque ele foi recalcado. E se ele foi recalcado, aconteceu por algum motivo. Então, a tendência é que, bom, a gente jogou isso lá no porão, isso do que está no porão, ele não pode voltar. Então, a resistência atua como, por exemplo, eu tenho a minha avó tá no porão, a minha avó não pode subir na minha casa, e tem um segurança lá na frente. Daí ele dá uma foto da avó e diz, olha, essa senhora aqui não pode vir aqui para cima. O único jeito da senhora tentar passar não sei, se fantasiar de homem, se fantasiar de algum bicho, se fantasiar de alguma forma para que ela consiga passar por aquilo. Então, ela passa. A senhora está onde ela não deveria estar por algum motivo. Talvez porque ela vai quebrar a casa. Então, ela vem, quebra tudo, fantasiada, e ninguém entende nada. O que está recalcado por algum motivo, mas muitas vezes teriam soluções melhores quando ele vem à tona, e daí todo o processo de análise, a intenção de análise é de que prender a senhora no porão não funciona e soltar a senhora quebrando tudo também não vai funcionar. Perfeito. Se fantasiar, eu adorei essa expressão, assim. Realmente, o conteúdo recalcado precisa se fantasiar. É justamente disso que se trata, né? E justamente por isso que no sonho, às vezes, ele pega coisas do cotidiano para disfarçar. Porque daí a resistência pensa, ela tá sonhando só que ontem ela foi no mercado. Daí o que tá recalcado entra junto disso e você tem toda uma angústia, todo o afeto, né, que foi lá disfarçado. Você fica, mas eu só sonhei que eu fui no mercado, mas ontem eu fui de fato no mercado. Tipo, o que tem a ver? Nossa, nada a ver. Vale mais, Thaís, né? Aí você elabora e chega em algum lugar. Então, nós temos, então, pelo visto, o mecanismo de defesa do ego e o mecanismo de defesa do inconsciente, é isso? Ixi. Vitor, a gente não está te ouvindo muito bem. Alguma coisa no teu microfone aí. Então, nós temos dois tipos de mecanismos de defesa, mecanismo de defesa do inconsciente e mecanismo de defesa do consciente, do ego.
Não, mecanismos de defesa, são muitos mecanismos de defesa que a gente tem em vários e na níveis. verdade eles são sempre inconscientes, né? Então eles não servem mais para defender. Isso, mas é que você tem mecanismos de defesa, na verdade, você não daria para dividir assim, eu acho. Eu acho que são mecanismos de defesa que são mais primitivos e que têm mais a ver com mecanismos de defesa ligado às psicoses, né? Então, por exemplo, a onipotência, né, ou o pensamento mágico, seria um tipo de mecanismo de defesa que visaria manter essa fusão simbiótica, né, com o mundo materno, para dizer assim. Tá? Enquanto que você teria alguns mecanismos de defesa que têm a ver com a segunda fase, a fase que você já passou pela proibição, você já entendeu a proibição, e por isso as coisas que são proibidas te soam muito mal, elas cheiram mal. Então, parece que a ideia da neurose, até como fazer essa analogia do cheiro, né? É como uma coisa que vai cheirando mal, e quanto mais perto que você chega, mais aversiva ela fica. Então, mas essa questão do aversivo, do recalcado, tem a ver com a passagem para um segundo momento, que é o momento que você passou do complexo de Édipo, né? Ou seja, você entendeu a proibição, você interiorizou a proibição, agora aquela proibição não é só do grupo para você, mas é sua própria proibição, então você vai ter asco daquilo. E é interessante até a gente notar como as relações de asco, muitas vezes, apontam justamente uma relação de desejo, né? Uma relação de fantasia, uma relação erótica. Né? Então, por que o asco, né, ele faz parte assim, do discurso de tantos pacientes na clínica da neurose? Ora, justamente porque o asco ele tende justamente a fantasiar, né, a disfarçar algo que possivelmente levaria o sujeito, enfim, levaria aquele paciente a alguma questão que para ele é muito complicada, porque ela teria que ficar recalcada mesmo. Né? Então, porque na cultura dele isso foi imposto. Então, assim, por que o incesto? Aliás, é interessante, porque a psicanálise ela traz isso o tempo inteiro. Né? Que gente é essa que fica falando com o negócio de ficar pensando em transar com a mãe? Pelo amor de Deus, não é isso. Ou seja, mas é isso, é esse grupo de pessoas que está disposto a falar sobre isso. Fala aí, Fabiano. Não, acho que aí que está a graça justamente do totem tabu mesmo, Eduardo, que se levantou, porque o Freud está dizendo assim, olha, se tem proibição em todas as sociedades, é porque tem desejo. Então, que eu posso afirmar, logicamente, que se existe um tipo de relação sexual que é proibida dentro do grupo, significa que em todas as sociedades esse desejo existe. Esse é o ponto. Se tem, que é legal dizer assim, se tem proibição, tem desejo. Porque essa é o desdobramento lógico da coisa. Né? É o famoso, ainda que se tem placa, tem história. Se tem placa, obrigado, Thaís, maravilhosa. Se tem placa, tem história. Se tem proibição, mesmo que a proibição seja inconsciente, justamente o que o Freud está falando, quer dizer, ele está falando assim, olha, o totem e o tabu, eles têm, assim, né, um estatuto inconsciente, ele vai chamar de imperativo categórico, né, para puxar o Kant, né, quer dizer, não é necessariamente consciente, isso, né, precede a maneira como as pessoas percebem o mundo e as relações, né, delimita a maneira como as pessoas estabelecem relações. O incesto é isso. A pessoa não elabora uma teoria do incesto para depois sentir, para pensar assim, de fato, eu não posso transar com a minha mãe. Ela simplesmente está na categoria do impensável. Ela sente nojo, sente asco, sente... Então, Freud vai dizer assim, olha, se isso está em todas as sociedades, a gente pode afirmar que o desejo se coloca. E é justamente nesse ponto que o Freud vai fazer a costura. Então, o Freud vai dizer assim, olha, se existe incesto e isogamia em todas as sociedades humanas, o Freud vai dizer assim, eu posso dizer que, e na clínica eu vi, que todo mundo que passa por lá também tem a mesma relação com o incesto. Todo mundo passa por um momento em que deseja a mãe. Né? Só que, como o Eduardo bem falou, eu achei super interessante você falando, Eduardo, assim, só que a condição de possibilidade da existência, tanto da vida de uma pessoa, quanto das sociedades humanas, implica justamente em seguir essa proibição. Então, eu tenho que ser barrado, eu tenho que ser proibido. E é muito interessante que, anos depois, 30, 40, quase 40 anos depois,
O Claude Lévi-Strauss, que é esse grande antropólogo francês, que eu já falei algumas vezes aqui, ele vai dizer assim, olha, o Freud teve uma sacada genial, que o Freud descobriu que, justamente que todas as sociedades têm um tipo de relação que é incestuosa ou proibida, então isso faz com que os grupos humanos tenham que se relacionar com outros grupos, né? Casa para fora. Então, o Lévi-Strauss vai dizer assim, o Freud descobriu que o incesto, a proibição do incesto, é a condição de possibilidade de existência das sociedades humanas. Porque é justamente uma proibição que faz com que um grupo resolva se relacionar com outro grupo. E assim fazer mais filhinhos, e assim trocar mulheres e ter cunhados. E assim você vai, né, fazendo aquilo que a gente chama de sociedade. E o Lévi-Strauss vai dizer assim, o Freud descobriu isso porque o Freud percebeu que existe uma relação ali. Se a gente precisa dessa proibição para se separar da mãe, na vida, na ontogênese, na filogênese, o incesto foi necessário para que as sociedades humanas, de fato, começassem. Né? Tá vendo? Essa é a relação que o Eduardo colocou, perfeito, é isso mesmo, quer dizer, a condição de possibilidade de existência da vida individual e da vida das sociedades humanas tem o incesto como uma proibição positiva, positiva no sentido que produz algo, produz uma abertura para o mundo, que o Eduardo também usou esse termo, né? Diga, Davi. Diga. Então, nós podemos dizer que a proibição do incesto, ou a questão do totem, ele funda a lei. Perfeito. E a lei que permite a sociedade. Eu só queria retomar uma coisa que eu achei interessante, sobre como é que o Freud foi acabar com um texto antropológico, Totem e Tabu. Tem um trabalho dele chamado Sobre o Sentido Antitético das Palavras Primitivas, que ele diz o seguinte, impõe-se como uma suposição incontestável o fato de que entenderíamos melhor a linguagem do sonho e traduziríamos com mais facilidade se soubéssemos mais sobre o desenvolvimento da linguagem. Embora ele esteja falando da linguagem, é lógico que o Freud, nos seus estudos, ao se deparar com a neurose, com a psicose, com a perversão, ele começou a perceber que isso não fazia parte de um indivíduo doente, fazia parte do próprio ser. E isso, fatalmente, iria levá-lo a buscar a origem disso. Né? E até interessante, você estava falando sobre, acho que um outro colega estava falando, sobre a questão da proibição, da identificação com o totem. E no Totem e Tabu, o Freud, além da proibição, ele fala que existia determinados períodos, né, de tempo, um dia onde tudo era permitido. O nosso carnaval. Né? As festas de Baco, as festas de Dionísio. Ou seja, embora houvesse a identificação ela tinha que ter uma saída de satisfação, e a saída de satisfação seria aqueles dias. Uma outra questão que eu gostaria até de colocar, ouvir vocês falando, é sobre a saída do Édipo, que o Édipo funda a lei. Tá? Ele funda a lei social. A questão, talvez, da neurose não seja a proibição do incesto, e sim a dificuldade de encontrar satisfações substitutivas. Essa dificuldade, talvez, que leva a neurose. Porque a saída do Édipo cria uma ferida, né? Porque é uma saída repressiva, de repressão, de proibição, de não. Então, isso é lógico que gera uma insatisfação. Toda insatisfação vai levar o indivíduo a procurar uma outra satisfação. O problema talvez resida no fato justamente de não conseguirmos, o neurótico não consegue encontrar na realidade esta saída. Então, em certo sentido, todos nós passamos por isso. Todos nós não encontramos satisfações na realidade. Aliás, a realidade, eu brinco, que ela nos insatisfaz 99 para nos fazer parcialmente uma. Então, portanto, nós somos neuróticos. Só não somos patológicos. Às vezes. Podemos chamar isso também de uma questão de preenchimento de um vazio, por exemplo, né? Quando a gente fala que o ser humano é vazio, quando já dizia Lacan, o ser humano é vazio,
e para isso ele precisa de um desejo para suprir, de um certo modo, satisfazer o seu desejo, que não tem como preencher, que você vai preenchendo, é um saco sem fundo e tal, e seremos sempre vazios e nunca seremos completos, enfim. Então, é muito isso. A falta é constitutiva do sujeito. Exato. É isso mesmo. Ela faz parte da construção do sujeito, essa falta. E essa vontade, e essa busca incessante, porque a gente imagina que teve um tempo mítico ao qual nós éramos satisfeitos plenamente, mas isso nunca existiu. Por isso que a gente sempre imagina, quando eu tiver tal coisa, então daí eu vou... Daí você consegue... E, claro, a falta é constitutiva, ela vai estar lá, a falta está imposta, não interessa quantas coisas você consiga na sua vida. Tem sempre algo que você não vai conseguir. E mesmo aquilo que você consegue, quando você chega lá, não é do jeito que você imaginava, porque você imaginou que aquilo te completaria. Então pode ser a maior coisa do mundo, você pode ser super, pensar em dinheiro e você imaginar, nossa, quando eu for o melhor, o mais rico, daí deu. Você chega lá e fala, tá, a falta ainda tá aqui. O que eu faço com isso? Aí entra um pouco da música puxando um pouco para a sardinha para a arte, entra um pouco da música do Raul Seixas, né? O Ouro de Tolo, quando ele fala que em um certo momento ele vai se deparar que ele conseguiu muitas coisas, mas no fundo ele está infeliz, ele está triste, enfim. Trazendo para uma narrativa, na história do povo que foi liberto do Egito, eles eram escravos, lutaram para ser libertos do Egito, e vamos lá, e tal. Na hora que eles são libertos, no meio do deserto, eles começam, mas eu não sabia que era assim. Lá no Egito que era bom. Esse maná que eu não sei quando é que vem. Lá no Egito a gente tinha farinha, mas não sabia que eu tinha farinha. Me batiam, mas não era tão ruim assim. Me prometeram um negócio aqui. Se me permite? Claro. A pulsão, a gente tem que considerar que a pulsão é uma força constante. Ela é constante, ela não cessa. E não existe um objeto da pulsão, existe o objeto causa. Daí ele, como o companheiro aí falou do Lacan, que ele coloca que o núcleo do simbólico é um furo, é um vazio. Porque a característica da própria pulsão, do próprio objeto, capturar a pulsão. Daí o indivíduo, nós saltarmos, né, de um lado para o outro, porque nós desejamos o tempo inteiro, nós desejamos. Talvez seja o que nós chamamos de vazio. As pessoas chamem na linguagem mais vulgar, não vulgar no sentido de feio, mas o vulgo, de vazio, que na realidade é o desejo pulsional que não cessa. É o desejo. O desejo não cessa, ele não cessa, é uma força constante. E o que o nosso psíquico faz é tentar manter um limiar de equilíbrio. Se zerar, a gente morre. Se ficar muito alto, a gente enlouquece. Uhum. É pulsão de vida e pulsão de morte. Ou seja, tentamos manter no equilíbrio. E aí eu acho interessante, só queria voltar um pouquinho ao Totem Tabu, que acho que é realmente maravilhosa, adoro ela, adoro. Eu acho que foi uma consequência natural do próprio Freud conseguir entender os seus pacientes na clínica. Eu vi falando no início da questão do Jung, que estava falando sobre inconsciente, já estava começando a falar sobre inconsciente coletivo, talvez até tenha influenciado o Freud um pouco a falar sobre isso, a tratar desse assunto. Mas eu acho que, pelos caminhos que ele estava tomando, tem um trabalho dele, se eu não estiver enganado, nos esboços pré-psicanalíticos, se eu não estiver enganado, vocês me perdoem se eu estiver errado, onde ele começa a falar sobre as questões de quando algo é muito repetido durante várias gerações, acaba fazendo parte do isso. Me permita dar esse nome do isso. Tá? Isso para sair daquele clichê de que o eu não pode ser herdado, né? Apenas aquilo que é inconsciente. Então, ele já começa a cair em um caminho que
E não teria outro senão para a antropologia. O Lacan, mais tarde, vai para a linguística. Né? Porque não teria como a clínica sem entender o indivíduo como não só o ser que sofre de maneira solitária, mas tem também um corpo social que sofre. Né? Quando às vezes a gente faz a distinção entre psicanálise pessoal e social. Não, toda psicanálise ela é individual, mas ela é social. Nós estamos falando sobre um indivíduo que sofre justamente pelas demandas da sociedade. Isso que o Freud nos ensinou, justamente. Isso. A gente está falando o tempo todo do social. A gente pode estar o cara pode estar deitado no divã, estar naquela salinha com ele ali sozinho, mas nós estamos tratando sobre o social. É um corpo indivíduo inserido numa sociedade que o frustra. O que aconteceu no totem tabu, ou seja, que coloca lá o totem e diz assim, é proibido. Sabe aquele seu desejo pulsional em relação à sua mãe? Você não pode, sua mãe não é sua, cara. Né? O Freud percebe isso com o neto dele, naquele Fordá, né, do carretel. A satisfação substitutiva, né, para não cair na doença. Então, quando nós falamos do totem tabu, nós estamos falando exclusivamente de uma não saída do Freud para dar prosseguimento ao seu próprio trabalho, a não ser recorrer aos textos antropológicos. E você falou bem, ele termina com um texto maravilhoso que é o Homo Moisés e o monoteísmo. Né, que seria um prolongamento. Peço desculpas pela delonga a todos. Muito bom, né, Vi? A gente agradece os comentários, eu concordo plenamente. Né, em relação a isso, o Freud ter ido para a antropologia, eu concordo. O Freud começou a se debater com uma questão que é isso desde o começo da produção dele, mas nessa década especificamente, que é o problema, quer dizer, tem a ver com a etiologia das neuroses, mas a relação que o Freud chamava da relação entre o inato e o constituído. Aquilo que é ontogenético, né? Quer dizer, a etiologia, a causa da neurose está somente vinculada àquilo que aconteceu na história da vida do indivíduo, ou na maneira como ele constrói a história da vida dele, né? Fantasia. Ou será que isso tem a ver com algo que transborda a vida dos indivíduos? Esse foi um problema que o Freud ficou se batendo no sentido científico, né, no termo, né? Uma certa obsessão que o Freud tinha em pensar o que é inato, o que é adquirido, porque essa é uma discussão que da ciência do tempo dele é uma discussão muito importante, né? E eu concordo plenamente que claro que não foi só Jung e Wundt, mas isso era a clínica do Freud estava levando ele esse problema, sem dúvida nenhuma. Eu concordo assim. Mas é que o prefácio que ele cita, o Jung é de 1913, né? Ele já tinha escrito muita parte do totem e tabu. Mas eu não tenho dúvida que já tinha brigado, já estava brigando feio. Acho que aqueles encontros deles das quintas-feiras, já esse assunto já devia, de vez em quando, vinha baila. Já era treta. Quando ele a questão do Jung foi que ele tipo cita o Jung depois que o Jung saiu. Você foi embora, então peraí que agora no prefácio novo eu vou te dizer aqui. Já era treta. Mas eu acho que nessa questão do totem e tabu, embora o texto já tivesse escrito, eu acho que o divisor de água do Freud foi aquele texto sobre a guerra, reflexões sobre a guerra. Porque a guerra de 1914, 1918, pegou muito intelectual europeu, vamos chamar assim, de sobreaviso, porque eles tinham, né, toda aquela característica iluminista do século XIX, positivista, o europeu civilizado já tinha ultrapassado as barreiras da barbárie, do incivilizado, e de repente eles assistiram o que eles assistiram na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, aquele homem comum que vai para o escritório. Washman, como diz a Hannah. Hannah. Aquele ser que vai para casa, que tem esposa, que tem filhos, que vai para o escritório, aquele indivíduo que é respeitável, e de repente explode a guerra e o cara vira um bárbaro. O cara estupra, o cara rouba, o cara mata. Isso chocou muito eles. Tem uma carta que vocês conhecem com certeza, entre ele e o Einstein. Né? Sim. É interessante. Ele falou sobre essa característica de todo ser humano. Como o ser humano é um inimigo potencial da civilização. E o que segura é o pós-complexo de Édipo. Lei.
a introjeção da lei. A Rudinesco vai dizer que ele começa a escrever em 1911, né? É um ano depois que tem a IPA, o Freud, e é no momento em que o Freud está saindo desse lugar de pai da ordem primitiva, que é quando a psicanálise começa, aí ele sai desse lugar e começa a se difundir por aí. Ela diz que também tem esse lado, ele já tinha rompido com o Steckel e com o Adler, estava bem próximo ali de romper com Jung. Pessoal, não sei se estão me ouvindo, acho que sim. Então, bom, enfim, eu não gostaria de representar esse papel, né, do castrador aí, mas de qualquer forma nós temos que dar um fim para o nosso encontro. Mas por outro lado, pensando pelo Totem e Tabu, essa negação aí da continuidade, dessa relação simbiótica aí entre os participantes hoje, gera também a possibilidade de a gente que possa voltar essa nossa libido para fora, até para nossas vidas e também para outros grupos, outros encontros. Inclusive, aproveito a oportunidade, né, para convidá-los. A gente está criando aí uma série de cursos, né, de outros eventos aí no Instituto Bergasse, para que a gente possa estudar textos importantes do Freud em outras áreas, que não são dessa relação entre Freud e a sociedade necessariamente, embora todos eles claramente tenham um envolvimento com isso. Então, enfim, eu não sei se de repente o Fabiano, Thaís, gostaria de explicar mais ou menos como é que vai funcionar isso, mas, enfim, muito rapidamente, né, que a gente já esgotou o tempo de hoje, né? De qualquer forma, a gente vai passar informações aí mais detalhadas assim, no grupo, né? Explicando qual que é esse problema. Nós vamos ter, a princípio, 4 seminários, né? Então, esses 4 seminários, cada um deles voltado para uma parte da obra de Freud. A ideia é que a gente possa, junto, desenvolver alguns conceitos que são importantes tanto para a teoria freudiana, outros para a técnica do Freud, os escritos técnicos, né? Outro para estudar os casos clínicos escritos pelo Freud, né? Desenvolvidos por ele, né? Então, são assim, aspectos da teoria freudiana que a gente gostaria de fazer, e um a mais ligado justamente à questão das neuroses, né? Porque a gente acredita que, enfim, para a clínica psicanalítica, pelo menos no primeiro momento, muito interessante que a gente faça aí uma reflexão mais aprofundada sobre as neuroses. Então, a gente vai passar detalhes para vocês através do grupo, mas fica desde já o convite aí para que vocês, enfim, participem conosco, né? Que sempre é um grande prazer ter todos vocês aqui, certo? E lembrando que, né, continuamos a discussão do Totem Tabu. Né, tem esses outros seminários que a gente vai passar essa semana, as informações, né, sobre os clássicos da obra freudiana, mas a gente vai continuar com a discussão do Totem Tabu, né, sempre quinzenalmente, a cada 2 semanas. Nosso próximo encontro, então, é dia 21, isso, né, 21 de março. E próximo encontro a gente vai falar sobre a parte 2, né, questão das ambivalências e outras cositas, mas então espero vocês daqui a 2 semanas. Então vamos navegando pouco a pouco nessa obra bastante interessante, bastante polêmica para alguns, mas eu acho interessante em vários sentidos. Então agradeço todo mundo, né? Só explicar uma coisinha, que os seminários vão ter uma pegada um pouco diferente daqui. Sim, é verdade. Isso a gente vai explicar, né? Mas os seminários teóricos que a gente comentou, que a gente vai colocar no grupo, tem um formato um tanto distinto, tá? Não é a mesma coisa que um grupo de leitura, necessariamente. Tem um tipo de organização que é mais... Bom, o nome é seminário, e não é à toa, tá? Não é grupo de leitura, não. Ele é muito menos horizontal, digamos assim, né, do que é um grupo de leitura. Mas é isso, gente. Então, agradeço, né, a todas e todos. Boa semana. E espero vê-los próximo daqui a 2 semanas, gente. Vamos que vamos. É isso. Obrigado. Agradeço pela... Tchau, gente. Compartilhar. Tchau, gente.